shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Olá, norte de Santa Catarina, Leandro Camargo em Diamond, começando nesta quinta-feira chuvosa, porém coração caliente e repleto de informações para vocês. Uma semana diferenciada, uma semana de muito jornalismo social informativo e hoje não vai ser diferente. Nós temos o privilégio de apresentar e de receber aqui na nossa casa, TVB Joinville, a visita de dois jovens e promissores advogados com um link super especial, trazendo um trabalho digno e honrado e levando muita sapiência ao universo imobiliário. Eu recebo hoje para somar e trazer ainda mais conhecimento e diferenciação neste segmento pujante da nossa Joinville, que é o mercado imobiliário. Eu recebo Jaqueline Azevedo, advogada, e o tema do nosso bate-papo é a forma legal da contratação dos corretores de imóveis. Você que interage nessa área, você que é proprietário de imobiliária, corre confortavelmente para apreciar as nossas substanciosas informações. Também marcando presença, o advogado André Pereira, e ele que vai falar sobre o exercício ilegal da corretagem de imóveis e os seus riscos. Olha, tema maravilhoso, e vocês sabem que o nosso programa tem uma vazão linda neste segmento, trazendo sempre informação substanciosa para você de todo o nosso norte de Santa Catarina, ao vivo, essa questão de quê? Mercado imobiliário, através do nosso quadro sempre Dream of Home. Já já vocês comigo. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo, tantas pessoas. Nossa, estamos muito felizes do nosso Diamond Club. É isso aí, Rafaela Branco, para equipe Senat, vai Leandro Camargo. São Paulo, promo, embelezando as nossas vistas, temperamento, na Catarinense. Ontem a gente esteve numa recepção calorosa. O meu nome sempre em meio aos Diamonds, porque, como dizia Joãozinho 30, nem a pobreza gosta da pobreza. Imagina que a gente vai gostar. A gente é luxo, poder e glória imortal para sempre e sempre com informações maravilhosas. E nesta quinta-feira, como eu já enumerei no início do programa, mercado imobiliário em êxtase e todas essas nuances diferenciadas através das explanações desta nossa queridíssima amiga doutora Jaque. Já me intitulo amigo íntimo, já é a doutora Jaque. Pronto, né? O que dizer desse tema? Boa noite. Muito obrigada, inicialmente, Leandro, pelo convite. E é um prazer estar aqui e poder esclarecer uma dúvida que é recorrente, né, no mercado imobiliário. E é muito importante, né, para uma imobiliária saber como que ela vai contratar os seus corretores, como que se dá essa relação, para que nós tenhamos aí um mercado de trabalho adequado, de respeito às leis e resguardando tanto o corretor quanto a imobiliária, né? Olha, essa é uma pauta longa, frutífera e de muitas interrogações, porque eu me coloco no lugar do nosso público completamente leigo, sou nesse ditame, mas a gente vai segurar esse tema e essa pauta. Boa noite, doutor André, que maravilha recebê-lo também. Boa noite, Leandro, é um prazer estar aqui também, agradeço muito o convite. Infelizmente nós sabemos que hoje em dia muitas profissões, muitas pessoas acabam exercendo irregularmente a profissão ou atividade, certo? Sim. E o problema é que muitas vezes elas não sabem o que pode acontecer com elas, ou o que pode acontecer com relação a elas só anunciarem o fato de exercer essa profissão. Sim. Então é bom a gente começar a dar essas dicas pro pessoal, porque não é só porque o dinheiro vem fácil. Correto, que você vai deixar de estar legalizado, né? Isso. Por mais que estejamos no Brasil, onde, entre aspas, a impunidade gera, mas
é um segmento muito vislumbrado a nível de Joinville e todos os olhos se voltam para essa ação e tem que estar correto no mercado. Exato. As pessoas acabam pensando assim, comigo nunca vai acontecer, nunca vão descobrir, mas muitas vezes acontece, muitas vezes descobrem e aí é sempre bom a gente estar sabendo o que pode acontecer com essa pessoa. E a sanção acontece mesmo. Acontece. Viu só? Então é só um ampassão para vocês saberem que o nosso tema é polêmico e que hoje você vai receber as informações corretas para praticar e ser um corretor de imóveis nada de mercado em baixa, você tem que ser o corretor, senhor corretor. Mas antes, estas maravilhosas pautas fazem parte do nosso Dream of Home, porque também envolve o sonho da sua casa, onde você vai ter o atendimento de imobiliária, de corretores e demais profissionais dessa área. A nossa vinheta, por gentileza. Oi, eu aqui, já fazendo fofoca. Gente, eu vou ter que abrir um parêntese nessa pauta. Você sabe que a gente tem jornalismo social informativo e que gay não pode ver um brilho. É pior que mulher. Antes da nossa pauta, tô sem fôlego. Vou virar advogado. Luquinhas Melner mostra o sapato, a sandália da doutora Jaque, que eu tô me coçando pra pular nela. É um lustre, olha o que é. Mostra bem de frente, criatura. Olha ali, olha, parêntese na ação. Meu Deus, quantos Swarovski tem. É o terceiro lustre de hoje. Fecha parêntese, pronto. Ai, me recompus agora. Vamos voltar pro tema proposto mercado imobiliário. Viu? Ela é advogada e comprou uma dessas. Imagina se você for uma corretora ou um corretor ipsis literis como manda o figurino. Imagina quantas vão poder comprar, viu? Verdade, né? Horrores. Doutora Jaque, o que podemos começar a enaltecer sobre esse quesito? Como estão as questões hoje? Como está esse mercado hoje? Então, infelizmente ainda há muita irregularidade nesse tipo de contratação, né? Então, a maior dúvida, tanto de corretor quanto de imobiliária, é se é empregado ou se não é, né? É CLT ou não é? Então, primeiro, cumpre a gente destacar aqui que qualquer profissão pode ser via CLT, inclusive a profissão de corretagem. Sério? Uhum. Qualquer profissão Mas, pode ser. Via de regra, eles são autônomos. Em via de regra, são autônomos. Posso chamar microempresário? Quer dizer, eu estou dentro da tua empresa, mas eu tenho a minha, mais ou menos. A gente sabe que funciona mais ou menos assim, né? Tá errado. Não é a forma correta. O que acontece? Às vezes as pessoas adotam essa forma de contratação por medo de incorrer no vínculo empregatício. Porém, existem algumas profissões que, por si só, têm a natureza jurídica de um trabalho autônomo, que é o caso do contador, do engenheiro, do arquiteto, do advogado, do corretor. Então, o corretor, em regra, já tem aquela natureza de um profissional autônomo. Sim. Ele não precisa ser um empregado. Agora, tem imobiliária, tem empresa que ela prefere ter um empregado, então ela vai e contrata aquele corretor. Ele continua tendo alguma autonomia na sua função, mas por livre pactuação entre as partes, ele passa a ser um empregado. Mas essa não é a regra, essa é uma exceção. Então, existe esse medo e as pessoas acabam tentando criar novas formas para fugir desse vínculo empregatício. E daí entra ter uma empresa, ter uma MEI, que acaba, na verdade, desvirtuando aquela situação original que você poderia fazer corretinho, poderia fazer conforme a lei e não ia trazer uma obrigação que não compete nessa relação de trabalho. Sim, e principalmente evitando ações futuras a nível de justiça e evitando a dor de cabeça para vocês. Exatamente. Porque nesse quesito todo, a análise e a interpretação vai caber
a vocês quando forem procurados e ao final a interpretação dependendo da cada cabeça uma sentença, né? O que o juiz vai entender nessa ação toda. Isso. Para que seja configurado o vínculo de emprego, é necessário que preencha todos os requisitos da relação empregatícia. O corretor, o vendedor, o representante comercial e o empregado, eles têm uma linha muito tênue que separa, né? Se é empregado ou se não é empregado, se é autônomo. Aqui em Santa Catarina, como em outros tribunais, o TRT daqui é o 12º, né? O que pesa para você identificar se é ou se não é uma relação de emprego é o grau de subordinação. Então, o trabalhador autônomo, o trabalhador liberal, tem como característica principal a liberdade, a autonomia. Correto. De como ele vai trabalhar, como que ele vai lidar com os clientes dele, da empresa, da imobiliária, o que a imobiliária cobra ou não desse corretor, como que, se tem uma cobrança de horário, se tem uma cobrança de agenda, como que é feito esse pagamento. Então, isso os famosos tudo... plantões de final de semana. O plantão é permitido por corretor? Permitido? Sim, afinal, isso daí, na verdade, é uma característica da função de corretagem, eles têm uma equipe, né? Então, o pagamento, na verdade, se dá assim, né? O pagamento é por comissão. Então, tem aquele chefe da equipe, que é um corretor, ele tem outros corretores ali naquela equipe e eles recebem uma comissão, cada um recebe uma porcentagem, daí eles se organizam em plantões para melhorar o rendimento dessa equipe. O cargo de chefia não compactua e não assina embaixo que ele tem um vínculo? Não. Não? Porque a gente vai ficar estritamente adstrito à questão da subordinação. Todo mundo tem liberdade. O que acontece nas imobiliárias existem as escalas de plantões, elas estão disponíveis para os corretores, mas é o corretor que vai decidir se ele pode ou não participar daquele plantão. Então, ele tem o livre-arbítrio para dizer que sim ou não. Então, a partir do momento que ele escolhe, olha, nesse plantão eu posso participar, nesse dia eu posso ir, nesse dia tá legal para mim, no outro dia não. Então, você vê aí a liberdade. Se ele tem essa autonomia... no uso da profissão, no seu day by day de trabalho, ele escolhe onde ele quer, ou ele só está na rua, ou ele faz de casa, ou ele vai esporádico na imobiliária, ou ele pode querer ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas dentro do local. Da imobiliária, né? Tudo isso é permitido. É o trabalhador que vai decidir como que é melhor para que ele tenha o melhor resultado possível. Então, tem corretor que trabalha com tudo que é seu. Ele tem um carro próprio, ele tem o computador dele, ele tem o cartão de visitas, ele tem o celular. Tem corretor que ele já tem o Cresci ou Cresce, né? Tá lá registrado, mas ele não tem as ferramentas de trabalho. Daí ele encontra uma imobiliária que oferece para ele todos esses instrumentos e às vezes até a carteira de cliente só para ele ir lá e trabalhar e produzir. Tudo isso é permitido. Então é uma questão de pactuação, tendo sempre em conta como situação primordial a liberdade no exercício da atividade. Ou seja, o que não está, o que está conversado está permitido, o que está acordado e documentado, permitido e aceito, né? Para pactuar realmente essa legalidade só de fio de bigode não vale, tem que estar... Vale. Vale? Ela vale. O ideal é que você tenha sempre um contrato. O contrato para esse tipo, né, de trabalho é o contrato de associação. O corretor nada mais é do que um associado da imobiliária. Ele vai lá, faz o contrato de associação e tem as cláusulas lá que vão dizer como que vai se dar essa relação, o que é permitido, o que não é, o que cada um pode fazer, o que um pode oferecer, o que um está trazendo já consigo de ferramenta de trabalho, se vai utilizar a ferramenta da imobiliária. Tudo isso é possível. O ideal é sempre que se tenha um contrato. Mas digamos que não tenha um contrato. Foi feito de boca. Como que a gente vai comprovar o que era? Através de testemunhas. Então, aí você vai entrar naquela questão da liberdade. Se tinha essa liberdade, se tinha essa autonomia, qualquer testemunha vai atestar esse fato. Então, ele não é um empregado. Ele é um profissional autônomo. É um profissional autônomo, né? E para que ele possa desenvolver, doutor André, com fidedignidade e com hierarquia maravilhosa e com poderio, ele tem que ser um corretor de imóveis devidamente habilitado. E como se eu sou corretor de imóveis, tá bom, mas prova como? Ele tem a inscrição no Cresci, né? Ou no Cresce.
deve fazer o curso, tem que fazer o estágio obrigatório ali do Cresce mesmo, e ao final ele ganha a carteirinha com a inscrição dele, regional aqui do estado mesmo, com a numeração que indica que ele está apto a exercer aquela profissão. Várias categorias, na verdade, têm essa necessidade, né? Por exemplo, a própria categoria dos advogados. Nós só somos advogados quando nós cursamos direito e prestamos a prova da OAB. Após a ser aprovado nesse exame da OAB, nós acabamos nos inscrevendo nos quadros da OAB. E aí nós também ganhamos uma carteirinha que comprova que nós estamos aptos a exercer essa profissão. A corretagem de imóveis, a mesma coisa. Eu menti, eu estou atendendo os clientes e eu não tenho isso. E aí? Acontece alguma coisa comigo, com a imobiliária, com o meu cliente? Como é que fica essa história? Pode acontecer. Se você está exercendo sem estar devidamente habilitado, ou seja, está exercendo irregularmente a profissão, ou simplesmente anunciando em alguma rede social que você é corretor ou exerce, você está cometendo uma contravenção penal. Não é um crime, é uma contravenção. A diferença de um crime e de uma contravenção é basicamente que a contravenção ela é um delito um pouco mais leve, uma infração um pouco mais leve, se Sim. a terminologia é correta. Digamos, é um puxão de orelha só. Um pouquinho mais. Um puxão de orelha. De 10 mães, mais ou menos. Uns 10 puxões de orelha. Uns 10 puxões de orelha. O que acontece? Uma das diferenças da contravenção e do crime é que a contravenção ela não tem a prisão no regime fechado mesmo. Então você não vai ser preso se você exercer irregularmente alguma profissão. Volto a dizer, não é apenas na questão do corretor de imóvel, são em todas as profissões que necessitem de uma regularização. Mas a pessoa é um profissional, um educador físico, ou se anuncia como educador físico e não tem ali o CREF dele, também ele vai responder por esse crime, né? Essa contravenção que está tipificada ali no artigo 47 da Contravenções Penais. Essa é uma sanção financeira ou corre o risco de ir para o tilindró também? Então, a contravenção ela não incide em cadeia, mas ali a pessoa pode ficar detida de 15 dias a 3 meses ou pagamento de multa. Na prática, a pessoa nunca vai acabar sendo recolhida, nem ao semiaberto, nesse caso, nem à prisão fechada mesmo. Mas sofre no bolso algum dinheirinho que tem que... Muitas vezes sofre no bolso. Para poder aprender a fazer a ação correta. Pois aí a pessoa já começa a exercer a atividade de uma forma irregular porque ela visa o lucro, ou visa ganhar um dinheiro de uma forma mais fácil, pulando as etapas necessárias e depois no final acaba tendo que pagar, né? Pois trabalha de uma forma que... Fica usando o dinheirinho que ganhou para se defender, né? Também não deixa de ser uma lógica, né? Numa dessas até já separou um dinheirinho para poder se defender. Mas acredito que tem cursos mais rápidos, né? Se não me engano é 2 anos, um completo, mas parece que tem uma possibilidade de ter um online, que eu acho que é um pouquinho mais rápido também, e no momento que está cursando, se não me engano, tem uma liberação de uma carteira provisória, algo assim, que é muito tranquilo de você exercer a profissão de maneira fidedigna. E a imobiliária, onde essa pessoa está linkada, tem alguma sanção junto também? Ela responde junto? Tem a multa administrativa perante o Cresce, Exato. né? É o órgão de fiscalização. Então, o Cresce ou Cresci, ele tem o poder de penalizar a imobiliária que está incentivando o exercício legal dessa profissão. Já pelo Código Penal, como o doutor André explicou, a penalidade vai sobre o corretor, que não é corretor, mas que assim se intitula. Então, tem penalidade para as duas partes, apenas por meios diferentes, né? E é aquela situação, né? Se a imobiliária já costuma fazer essa contratação de corretores irregulares, ou costuma utilizar pessoas na função de corretor sem estar devidamente habilitado, o Cresce vai começar a visar aquela imobiliária de uma forma mais pesada. Sim. E até fazer autuações de uma outra ação de repente, né? Não sei qual é via de regra, se é as 10 puxadinhas de orelha, depois vai 20, depois vai aumentando todo. Mas não há a obrigatoriedade de todas as pessoas que trabalham na imobiliária terem esse credenciamento. Não. As pessoas que trabalham com corretagem precisam ter o credenciamento. Telemarketing, por exemplo, não precisaria. Não.
Uma imobiliária pode ter uma pessoa que trabalha com telemarketing, pode ter uma secretária, pode ter um representante comercial, pode ter um assistente comercial, um assistente administrativo. Nem todo mundo dentro da imobiliária é um corretor. Mas se a função que ele exerce for de corretagem, ele precisa ter o Cresci. Ele precisa. Até os próprios estagiários, né, no caso, com relação ao Cresci, tem ali o tempo que eles têm que atuar como estagiário para poder ganhar a carteirinha permanente deles. Sim. Nesse momento, eles também não podem fazer a venda ou a anunciação de algum imóvel sozinhos. Eles têm que estar sempre acompanhados de alguém devidamente regularizado. Então, basicamente, aqui nós os três, até para citar como exemplo, nós os três trabalhamos nessa área, mas só o doutor André, por exemplo, é credenciado já no Cresci. E nós vamos te ajudar, por exemplo, né? Se a doutora Jaque e eu formos para a mídia e anunciar e colocar imóveis à disposição e tal, a gente está incutindo num erro ou só você que pode fazer? Se vocês estiverem linkando esses anúncios ao meu nome ou trazendo os clientes para a minha assinatura, conferência dos documentos, aí tudo bem, vocês estão de fato ali atuando de uma forma como estagiário mesmo. Agora, se vocês anunciam ou tentam fazer a venda de uma forma individual, isolada, sem querer me passar ou sem querer anunciar o meu nome, nesse exemplo, sim, aí sim vocês estariam cometendo esse exercício irregular. Doutor, os proprietários que anunciam eles próprios, né, os imóveis para venda, para locação, sem passar, por exemplo, por imobiliária ou por um corretor devidamente credenciado. Tá errado? Não tem impedimento algum. Não tem? Não. Qualquer pessoa pode vender livremente aquilo que é seu. Eu posso vender minha casa, eu posso vender o meu carro e sim, não precisa porque é meu. Isso. Mas se for de outro, se for uma relação assim, desculpa, Não, doutora. Não, aqui a gente tá na sala, vamos debatendo. Uma relação assim de família, por exemplo. A minha mãe quer vender uma casa, eu estou ajudando a vender. Não tem problema. Eu não estou exercendo a atividade de corretagem. Não estou tentando captar coisas para eu ganhar uma remuneração ali em cima, para eu ter uma comissão sobre isso. Eu estou ajudando alguém que é próximo a mim, da minha família, é um amigo muito querido que está querendo vender, está com dificuldade, não tem problema. O problema é quando eu faço isso profissionalmente. Eu vou ter um retorno sobre isso, eu vou ter uma remuneração, um comissionamento dessa venda. E eu não tenho credenciamento, então daí está ilegal, aí eu não posso. Sim. Isso, aquela situação. Eu anunciei o apartamento de um amigo meu num grupo ou numa rede social. Estou cometendo esse exercício irregular? Não, porque você está fazendo de uma forma isolada. É um único ato que você está ajudando o seu amigo, você não está visando o lucro. Mas ele me pagou ali R$500 para fazer isso. Tudo bem. A questão é que você não está se anunciando como profissional. E você não está fazendo isso de uma forma habitual, uma forma regular. Se nós queremos ajudar ali o nosso colega, o nosso amigo, o nosso familiar, não tem problema. Até porque isso vai ser só com aquele apartamento. Agora, se eu começo a fazer isso de várias vezes, ou me toma gosto pela coisa e vai de um para outro, para outro. Se eu começo a fazer isso de várias vezes, repetidamente, com vários imóveis diferentes, aí sim, de fato, eu estou exercendo a profissão regularmente. Nessa ação entra o trabalho da consultoria, não só advocatícia, mas de estruturação dessa relação. Sim, a gente procura orientar, né, os empresários exatamente como você colocou, nessa reestruturação, tentar mostrar para ele assim, nem todo mundo é corretor. Tem um profissional que é corretor, dentro dessa empresa tem um profissional que é CLT, tem um profissional que é autônomo, mas não é corretor. Então, agora, inclusive, com a reforma trabalhista, isso é perfeitamente cabível, né? Temos porque ali... se fosse de uma outra forma, por exemplo, tão facilitado assim, de repente todo mundo abriu uma imobiliária, todo mundo é autônomo lá dentro, né? A secretária era autônoma, não sei quem era autônomo, todo mundo virava autônomo. Era bem fácil de enricar, né? Sim. E aí você só pagava o comissionamento. Eu acho que funciona assim, os ganhos, como é que é? É assim, é comissionamento. Isso, eles dividem ali pela equipe, né? Então, na verdade, cada imobiliário, cada equipe, cada corretor tem uma forma ali de trabalhar. Tem gente que trabalha de forma isolada, né? O corretor vendeu um imóvel, ele recebe uma porcentagem X sobre aquilo. Em outras imobiliárias é por equipe. A equipe vendeu tantos imóveis, daí aquele total é dividido em percentual conforme o contrato de cada um ali. Então, vai variar muito. Cada cabeça, uma sentença, cada realidade
uma ação. É aquilo que a gente conversou, né? É uma profissão livre, então é livre acordo entre as partes ali. Como que vai ser esse pagamento, como que vai ser essa remuneração, esse comissionamento. E esse livre trabalho e livre acordos gera muita pendenga judiciária? Não tem muito aqui em Santa Catarina, porque já teve tentativa, mas normalmente não vai para o vínculo, sabe? Na área trabalhista falando, sim, né? Agora, sobre comissionamento na área civil, aí tem corretor imobiliário, corretor e outro corretor, corretor e vendedor, corretor e proprietário, vão ali discutir a questão da comissão. Que sim, acha que um percentual era devido, o outro acha que era outro percentual. Então, é contrato, ou o atendimento, né? Foi casado de 2 corretores, mas o cliente começou com a doutora Jaque, por exemplo, a doutora não pôde ou não foi atendida, não conseguiu atender naquele dia, foi o André atendeu e aí? Né? A comissão vai para Jaque, não vai nada para o André e aí fica como? Se mata os dois. Acontece bastante. Tem clientes que eles são um pouco afobados. E aí, olha, eu acho que é o meu telefone, que as perguntas devem estar rolando ali. Eu vou pedir para alguém colocar, por gentileza, no silencioso, que depois eu olho. Será que você consegue colocar no silencioso para mim, por favor? Porque depois, né, o nosso programa é ao vivo, como você sabe, mas eu acho deselegante, com você que está em casa e com os nossos convidados, eu parar para responder alguma ação ou algum questionamento. Então, na sequência, eu olho as considerações e depois eu respondo e repasso a sua pergunta, se for pertinente ao assunto, aos meus convidados. Porque senão a gente acaba brecando a nossa entrevista e fica deselegante com você que está em casa. Eu leio e depois eu dou ciência a você se for pertinente ao assunto. Desculpe, mas eu sempre gosto de frisar para quem está em casa, porque às vezes me diz assim, eu tentei contato com você naquele número e você não me deu bola. É que fica deselegante com quem está me assistindo e com quem eu estou recebendo aqui na nossa sala Diamond, certo? Pois eu respondo. Até 3 da manhã eu tô acordada, eu vou respondendo depois. Menos cantada não pode. Perdão, doutora, pois não, né? A gente falava desse pendenga entre os dois aqui, sim, por exemplo, que são os corretores que atenderam o cliente. Uma mesma pessoa. Acontece muito. Normalmente, qual a solução para isso? Divide-se a comissão. Se os dois fizeram trabalho de intermediação, ou entra num consenso, né? Aí tem também uma discussão de ética e moral, né? Eu atendi uma pessoa, o André atendeu essa mesma pessoa, ou a gente entra num consenso, né? Poxa, eu atendi primeiro e aquela pessoa se interessou porque eu apresentei. Sim, ou então, e o André só pegou a caneta e deu para vacinar. Ou então pode ser o contrário, né? Eu atendi primeiro, mas eu não fiz um bom trabalho, o seu trabalho foi melhor, a pessoa gostou, então vai para você. Ou a gente divide isso. Sim. A melhor forma é tentar achar realmente um acordo, um consenso entre as partes. Abrir um pouco a mão daquela ganância de não, eu quero a comissão total e sim, falar assim, eu também ajudei, eu fiz tal parte, eu trouxe o cliente até o imóvel, você fez a apresentação, vamos dividir ou vamos dependendo do que eu fiz a mais, 60-40 e assim vai. É a melhor forma de se resolver, porque se for para o judiciário, aí realmente eles vão estar velhinhos esperando a resolução. E o resultado vai ser o mesmo? Vai dividir? E sem falar que vai ter que gastar com o advogado, né? Pra gente até bom, né? Nesse inteirinho, vocês serão os advogados, consultores e juízes, porque vão ajudar a decidir aquela pendenga toda. A questão dos juízes, na verdade, talvez a gente vai tentar alguma conciliação, algum acordo entre as partes. Mas o julgamento mesmo vai ficar pro juiz. Sim. Aí, às vezes, o dinheirinho da comissão vai tudo no trâmite. Aí não compensa, né? Não vale a pena. Porque você vai ter que ter uma representação, o outro vai ter que ter a outra representação, tem as custas, tem a ação, tem a morosidade da justiça. Não vale a pena. Não vale a pena, é melhor entrar num consenso, né? Sim. Todo mundo tem família, todo mundo precisa se sustentar, todo mundo precisa dessa comissão. O corretor não tem um salário fixo, né? Ele não é um corretor que não é empregado, né? O corretor autônomo não tem, então ele sobrevive da sua comissão. Então é uma questão de consciência, né? Das e sem partes. falar que fica chato também pro próprio cliente, né? No caso, digamos que eu seja cliente e vocês dois venderam imóvel. Aí vocês estão discutindo para ver quem vai ganhar a comissão.
Vocês entram na justiça, eu vou ser chamado para ser ouvido como testemunha, ou vocês vão querer... Incorre até que o cliente pode desistir da compra. Você acaba com o sonho, Se né? eu não desistir da compra, se eu quiser fazer uma compra de um outro imóvel, eu sei que eu nunca vou chamar vocês para Não, aquela imobiliária não. E aqueles corretores, não indico. Pronto. Que é o momento que a pessoa está realizando um sonho, né? Eu vou Sim. comprar minha casa própria e eu quero que tudo ocorra da melhor forma possível. E daí, por uma discussão que não é minha, que é alheia, a minha vida se torna um caos. E eu vou ter que participar daquilo e o meu sonho da casa própria... Sim, porque como vocês enumeraram, a pessoa vai ter que se cercar de provas. E essas provas serão envolver testemunhas, arrolar testemunhas. Então, imagina a chateação que fica para o cliente. E agora me surgiu uma curiosidade para vocês. Esse quesito que vocês enumeraram, que são formas e formas de trabalho, de contratações ou de parcerias entre corretores e imobiliárias, e o ganho seria o comissionamento. E nesta opção das imobiliárias que optam por uma ajuda de custo, por exemplo, ou uma despesa mínima, ou uma gasolina, enfim, ou uma verba de representação, digamos, para compra de terno, enfim. É empregador, gera emprego, não gera? Como é que é? Para quem quer fugir do vínculo, isso não existe. Pagou salário fixo, pagou vale transporte, pagou a gasolina, tem ajuda de custo, você tem um empregado na sua empresa. Sério? O corretor é o responsável pelo trabalho dele. Então, eu estou ciente de que o combustível é por minha conta, as ferramentas de trabalho são por minha conta. O que pode acontecer é um acordo entre o corretor e a imobiliária, onde a imobiliária vai facilitar para mim e vai me disponibilizar um espaço. De repente, eu Nem acabei... como uma premiação, por exemplo. Ai, você tem isso por acontece. semana uma meta X, atingiu uma meta, nem que não atinja, mas um acordo, assim, uma premiação. Sim, que a pessoa recebe. X litros de gasolina toda semana. Melhor corretora, melhor equipe. Não, isso é comum, Mas isso acontece, igual é permitido. pode acontecer de Sim. gerar É um vínculo. pagamento habitual, né? Não é aquele, não, eu sei que todo dia 5 eu vou receber, todo dia 15 eu vou receber. É algo que você só vai receber se tiver um bom desempenho. E isso a própria reforma trabalhista trouxe. Mesmo para quem é empregado, que recebe um dinheirinho a mais porque ele se desenvolveu bem, ele foi bem aquele mês, isso já não é considerado para fins previdenciários, tributários. Sim. Então, se para o próprio empregado não é, para o autônomo menos ainda, na verdade é um incentivo para que aquela pessoa venda mais, tenha um desempenho melhor. Nem todo mês ele vai ser o melhor corretor. Da mesma Correto. forma a própria comissão, né? Você só vai receber se você vender o imóvel, se você não vender... O praxis da comissão, vocês têm ciência de quanto gira em torno para o corretor, mais ou menos? Depende da imobiliária, porque tem duas formas de comissionamento, né? Tem a comissão que a imobiliária vai receber, que é um percentual maior, Sim. e desse maior ela faz a divisão entre os corretores. Então, tem imobiliária que faz a divisão só entre ela e o corretor que vendeu. Tem imobiliária que faz a divisão entre ela e a equipe que vendeu. Então, não tem um percentual fixo, é muito acordo entre as partes mesmo. Tudo, por isso que é sempre interrogações e muitas interpretações nesse ditame. Pelo que você colocou, doutor André, então, o que eu recebi, né? Todo dia 2, dia 3, né? Todo dia 3 a pessoa olha lá, tem X de gasolina para o Leandro Camargo, depois o outro mês vem gasolina para o Leandro Camargo. Leandro Camargo é empregado daquele lugar. Eu posso alegar, porque é só reunir aquelas provas que eu consigo dizer, como eu era. Não tinha salário, não tinha isso, mas está aqui comprovando que alguma ação com eles eu tenho. Algum vínculo, né? Um vínculo. Existem alguns outros requisitos, mas essa parte trabalhista eu me sentiria mais seguro com a doutora. Mas é uma forma do esperto. É um conjunto de coisas, né? Não vou correr o risco de dizer que sim, só por isso todo mês você é empregado. Por isso que eu brinquei, são Mas muitas interpretações. Sim. Mas assim, isso agregado a uma outra situação, daí você pode dizer, não era um corretor, era um empregado, né? Tem alguma coisa aí que tá estranha. Senão eu chegaria pro meu filho assim, não tenho filho, mas se eu chegasse pro meu filho, eu vou te dar mesada semanal se você cortar a grama. Aí ele vai chegar lá assim, eu recebo mesada, eu quero ser empregado. Não, seria assim, tem outros requisitos. Sim. E nada impede, né, sabe, né? Vínculo empregatício entre pais e filhos, então cuidado. Essa é outra pauta, né? Não podemos tirar a mesada das crianças. Eu sofri, doutor André, essa sanção.
a minha corretagem era ilegal mesmo, eu sofri essa sanção, paguei o trâmite, tinha que ser, né? Me pegaram de novo, e daí? Então, normalmente, quando a pessoa é pega pela primeira vez, até pulando para uma outra parte, para o cliente que percebe que está sendo atendido por um corretor irregular, o que é interessante fazer? Pegar cartão, pegar a prova e levar para o CRECI, ou para o CRES, né? Que aí o CRECI que vai fazer ali a denúncia para a polícia e vai ser aberto ali o inquérito, o instalado o inquérito. A pessoa nunca respondeu o crime, tem bons antecedentes, é réu primário, foi enquadrado nesse exercício irregular da profissão. O que vai acontecer? O Ministério Público vai oferecer uma suspensão condicional do processo. O que seria isso? Vai ter uma audiência em que eles vão chegar para o corretor e falar assim: você cometeu tal ilícito, nós estamos te oferecendo um benefício para que você não responda o processo. Você vai ter que fazer, reparar o dano ou não poder ser isentado da comarca, comparecimento mensal. A pessoa aceitando esse benefício, ela não responde o processo. Então, a ficha dela não fica suja. Sim. Mas ela vai ali ter que pagar uma multa ou vai ter que comparecer mensalmente em juízo. Agora, aceitei esse benefício e descumpri novamente. O que pode acontecer? Me denunciaram de novo e comprovou que eu estava lá. Aí você vai responder o processo. Volto a dizer, vou ser preso? Não, não vai ser preso porque a pena ali é de 15 dias a 3 meses ou multa. E como é uma contravenção, você não vai acabar sendo recolhido na cadeia. Mas vai ter a ficha suja, vai se incomodar, eventualmente algum concurso que venha prestar futuramente não vai poder era a minha próxima tomar pergunta, posse. Né? Essa Isso. sanção vai acompanhar essa pessoa o resto da vida? Não o resto da vida. A partir do momento que ela cumpre a pena total e sai ali a sentença de extinção, 5 anos para ela poder ter esse benefício novamente. Aí some da ficha dela? Isso. Então podemos... Mas durante 5 anos, tá lá com a fichinha lá, carimbadinha, assim, pá! Não é legal para ninguém. Não fica legal, pra ninguém, né? exatamente. Porque se nesses 5 anos ela precisar de um trabalho, de um emprego, de algum local, a pessoa vai recorrer, poderá procurar informações e consta. Isso. A pessoa que está atuando de uma forma irregular, ela tem que ter em mente que ela está prejudicando aqueles que atuam de maneira regular. E também os próprios clientes, né? Porque ela não tem aquele domínio técnico ou conhecimento da matéria para poder exercer aquela profissão. E nesse auê todo desse trâmite, na hora que ela precisa fazer uma assinatura, né? Vai precisar de uma outra pessoa para assinar por ela ou ela mesma assina completamente irregular igual? Aí é um acordo entre os coleguinhas? Depende de cada situação. Digamos que eu ofereço o cliente, eu junto a documentação e eu falo assim, eu só não quero aparecer na negociação. Só aproximei, peguei meu dinheiro e fui embora. Isso pode acontecer. Pode. Mas agora... Aí a imobiliária assina e se responsabiliza pelo segmento do... É que às vezes alguns autônomos, eles atuam sem imobiliária, né? Então eles atuam de maneira clandestina mesmo. Assim, não quero aparecer em nenhum termo, em nenhum contrato. Aí... Te dou o suporte, assessoria toda, mas... Não quero aparecer. A melhor forma para a pessoa não se incomodar mesmo é estar sempre regular, né? Na verdade, o certo é não cometer nenhum crime ou contravenção. Sim, né? Mas, infelizmente... Porque eu acredito prática... que o valor pertinente pelos ganhos que essa profissão oferece num curto espaço de tempo, o valor, acredito eu, que a pessoa vai investir numa regularização, num curso, numa carteira, né, é praticamente irrisório perto de tudo que ela ganha. Sim. E o corretor que foi lá, se credenciou, fez o curso, está habilitado e se sujeita a isso, a assinar por alguém que não é corretor, ele está prejudicando a si próprio, a própria classe, né? Sim. E aos outros, né, também. Porque era um valor que ele poderia receber inteiramente, só ele. Exatamente. Está ajudando a remunerar alguém que não tem a habilitação que ele tem. E a gente sabe, não só pela questão financeira, né, porque nada é de graça, mas pelo esforço que ele teve de ir lá fazer o curso, aprender, ter aquela prática técnica que ele possui que outra pessoa não tem. Sim, né? E como está o nosso, com a visão e com a expertise de vocês, como está o nosso norte de Santa Catarina nesse quesito? Acordado já? Ou acordando, em processo? As imobiliárias têm reclamado bastante da dificuldade de encontrar corretores habilitados, né? Por outro lado, a gente está sempre ali no CRECI para ter informações, ver como é que está, somos da área, né? Então a gente tem que estar atualizado. Por outro lado, o CRECI diz que a quantidade de gente fazendo o curso, que a demanda de novos corretores é grande,
Então, o que a gente sempre sugere para as imobiliárias? Entre em contato com o Cresci e peça para eles a lista de corretores habilitados para contratar. Que se está tendo, de um lado tem dificuldade, mas de outro lado, né, se diz que tem bastante gente, então uma comunicação ajuda, né? Correto, né? E qual é o conselho que vocês transmitem para o nosso norte de Santa Catarina, tanto para as imobiliárias quanto para a nossa população que é leiga na história, tanto na sua pauta quanto na sua? Para evitar dor de cabeça, o importante é sempre você exigir a numeração do Cresci da pessoa. Ela te passando o número, você faz a consulta no próprio site do Cresci. Aí, a pessoa está inscrita, ela está regular, o número bate realmente com o nome dela, perfeito, não tem que se preocupar. Não está lá, comunique ao Cresci. Jaque. E para as imobiliárias e corretoras é sempre deixar tudo documentado, né? Fazer o contrato corretinho, estruturar a empresa corretinha e ter em mente que CLT e autônomo são coisas completamente diferentes, é questão apenas de um conhecimento a mais, né? Mas em geral, pelo menos aqui na região norte, a gente não vê isso acontecendo muito, sabe? As imobiliárias têm isso assim bem claro, os corretores também, eles sabem da sua autonomia, é muito raro. Veja que maravilha. Fico contente em saber que nós aqui do Norte de Santa Catarina estamos corretos no processo da totalidade desta ação diferenciada. Hoje a visita foi super informativa, foi de muita valia, de grande valia. Recebi os advogados Dr. André e doutora Jaque. Um super abraço também a Carolina Pavão, de Pavão e Associados, que nos assiste. Agradeço a sua companhia, foi maravilhoso poder levar um jornalismo social cada vez mais informativo no nosso quadro Dream of Home, que é um oferecimento de Elite Imóveis SC e também de PG Incorporadora. Amanhã, sexta-feira, você vai ficar com quem? Com uma matéria super especial que eu estou preparando junto com o João de Oliveira Júnior, a complexidade de loucos para casar. E eu, Leandro Camargo, estarei sexta e sábado participando como jurado técnico e final da escolha do nosso Mister Joinville 2019. E na segunda-feira, quando eu voltar aqui ao vivo com vocês, nós estaremos conversando e vocês vão conhecer o novo Mister Joinville 2019. Obrigado pela companhia, obrigado Lucas, obrigado Val, obrigado João. Hoje eu tenho que dizer que a tarde foi maravilhosa. Foi Universo Pet com Pata Chique. Como funciona uma clínica veterinária e também pet shop? Você vai ver em Leandro Camargo. Super beijo, obrigado pela companhia. Obrigada, Muito obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. Shine bright like a diamond.